Daniel Adjuto está chamando a gente com a secretária de Cultura, Regina Duarte. Daniel, você. Oi, pessoal, boa tarde. Portanto, estamos aqui já ao vivo com a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, que nos recebe aqui no gabinete. Secretária, muito obrigado pela entrevista. A gente vem conversando há bastante tempo e, enfim, a senhora resolveu falar com a gente nesse momento que é tão preocupante e há tanta informação sobre o seu respeito, né? Boa tarde, obrigado pela entrevista. Eu agradeço muito. Essa reunião, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, acabou aparecendo de surpresa. Como foi? Para a senhora, já que ele é um crítico da senhora. Então, eu já nem acredito mais nisso. Elas vêm, em grande parte, de uma ala do governo, a ala ligada ao escritor Olavo de Carvalho, que inclusive disse que a senhora estava perdida da cabeça, que não poderia assumir nenhum cargo. Como a senhora vê essa resistência dentro do próprio governo ao seu trabalho na Secretaria de Cultura, que é uma pessoa que é bastante influente no governo e que é ouvida pelo presidente Jair Bolsonaro e que o próprio presidente escuta? Eu não sinto resistência. Se ela existe, ela não chega até mim. Porque o filósofo Olavo de Carvalho, eu li 2 livros dele, já no terceiro achei que falava muito palavrão, falei, não é comigo, não gosto mais. Parei de ler, não perdi nem o respeito por ele em nenhum momento. Ele tem uma história muito, muito importante, né? Um intelectual brasileiro que eu continuo respeitando, mas parei de ler, não me interessei mais pelas coisas dele. De Cultura, secretária, um áudio foi divulgado essa semana da revista Cruzoé. Eu queria colocar esse áudio para aproveitar a presença da Regina Duarte aqui para explicar em que contexto essa fala foi colocada. Por gentileza, a gente vai rodar, a revista Cruzoé divulgou esse áudio. Vamos ouvir. Então, assim, eles estão decidindo para decidir. Não sei. Eu não sei. Loucura isso. Loucura. Eu acho que ele está me dispensando. Será que ele está me dispensando? Isso para te dizer, né, Daniel, que eu fui totalmente surpreendida. Por incrível que eu troquei de telefone, né? Então, eu tive reunião aqui até muito tarde, 9, 10 horas da noite. Secretária, eu acho que a gente pode voltar a falar sobre o cotidiano na pasta. A senhora disse que a cultura está acima de ideologia. O Brasil, nas últimas 2 semanas, perdeu Moraes Moreira, Rubem Fonseca, Aldir Blanc e Flávio Migliaccio, que foi seu colega. O país, a senhora foi cobrada por uma manifestação. A senhora poderia fazer essa manifestação agora? A senhora, a Daniela Lima, fez a pergunta do estúdio e... Daniela Lima? Isso. Daniela, então, é assim, a minha assessoria de comunicação, desde a primeira morte, desde o primeiro falecimento, da primeira perda de uma pessoa importante na cultura, me cobrou uma divulgação da secretaria desse óbito. E eu optei por mandar uma mensagem como secretária para as famílias. Secretária, também a gente falou de contemporâneos, a senhora em atuação. Eu conversei antes com o Paulo Betti, antes de fazer uma entrevista com a senhora, que me fez críticas. Ele falou, olha, é difícil a gente ter Regina Duarte na Secretaria de Cultura de um governo Bolsonaro que, por exemplo, ele citou Beth Mendes, de Brilhante Ustra, toda a história em torno disso, que ele vê como uma perda muito grande para o seu trabalho, para a sua carreira, fazer parte do governo Bolsonaro. Como a senhora enxerga essas críticas de a senhora com tanta experiência, com tantos anos de atuação, se tornar política no governo de Jair Bolsonaro, que sim, enfrenta a esquerda? Eu acho essa coisa de esquerda e direita tão abaixo do patamar da cultura, assim, acho que não cabe na minha cabeça essa história. Eu acho que cultura, ela não tem lado, ela é aberta para a humanidade, ela tem o plural na sua proposta. Pra frente, Brasil, salve a seleção, de repente é aquela corrente da frente.
Não era bom quando a gente cantava isso? Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas... Por quê? Que houve tortura, secretária. Bom, mas sempre houve censura, tortura, a sempre cultura. houve... Meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes? Hitler, quantas mortes? Se a gente for ficar trazendo os mortos, arrastando esse por essas cemitério, ideologias extremas, desculpe, né? mas não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas. Estamos falando de pandemia, de Covid-19. A própria classe artística, o setor cultural também reclama que não há um apoio da Secretaria à classe nesse momento em que espetáculos não ocorrem, teatros não ocorrem, que as aglomerações estão proibidas, justamente em prevenção. O que já foi feito, o que é emergencial para a classe nesse momento em que muitos não têm carteira assinada, muitos dependem do trabalho, da renda desses espetáculos? Então, o trabalhador informal já teve um auxílio, benefício que o governo proporcionou através de R$600 por mês durante 3 meses, em primeira instância, mas depois a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente achava que em 3 meses a gente teria tudo solucionado. Mas... A gente não pode minimizar a questão da ditadura, eu acho que é uma questão que a gente não pode nem sequer questionar o que aconteceu, eu acho que eu queria deixar claro esse ponto, e eu queria voltar numa outra situação, que eu fiz uma colocação aqui de um áudio que foi divulgado essa semana e não ficou claro para mim o que a senhora quis dizer quando eles estão me dispensando. Queria que a senhora explicasse isso, porque a pergunta não foi respondida. Não, eu naquele momento, eu tenho tido muitas dificuldades burocráticas, técnicas. Eu não sou do ramo, digamos. Não, secretária, eu gostaria de voltar aqui à questão da memória, né? Porque não existe cultura sem memória. A senhora está com quadros, enfim, atrás da senhora Rubem Valentim. É preciso que as pessoas saibam o que foi feito e quem fez. Portanto, ali, desde de lá de trás, o que se cobra é um posicionamento mais incisivo da Secretaria de Cultura neste governo em favor do trabalho de artistas. No momento em que a nossa cultura perde tantos nomes, o fato de não haver uma manifestação pública e de quando talvez um apoiador do presidente Jair Bolsonaro que falece recebe uma palavra do presidente, mas Aldir Blanc não mostra certo desbalanço do governo. Esses gestos públicos à cultura, não necessariamente a nomes, eles não estão fazendo falta? Estão fazendo falta, nós vamos sentir muita falta, sim. Eu acho que já expliquei isso. Não quero voltar a esse assunto, acho que está mais do que explicado. Mas tem artistas que estão passando fome, que talvez não tenham 100 dias para esperar. O que está sendo feito neste momento para contribuir com esses artistas? Artistas que não são da grande mídia, artistas de rua, artistas que fazem pequenos trabalhos e não estão se apresentando neste momento. A gente vê um esforço de alguns setores do governo para tentar levar dinheiro às pessoas. São os benefícios que estão sendo colocados em prática. E da Secretaria da Cultura para ajudar esses artistas, o que está sendo feito? Então, o presidente ofereceu aquele auxílio através da Caixa Econômica Federal, já falei disso, R$600 durante 3 meses para os informais. Uma questão agora, a gente caminha para o fim da entrevista. A gente tinha combinado... Tanta coisa que eu esperava falar. Então tá, vamos embora, vamos indo. O ex-ministro Sérgio Moro deixou o governo fazendo acusações graves ao presidente Jair Bolsonaro de interferência política em investigações. A senhora é uma admiradora de Sérgio Moro. Como a senhora viu a saída dele? Eu fiquei profundamente triste. Fiquei profundamente triste por ele, pelo presidente Bolsonaro, pelo povo brasileiro, pelo tanto que a gente esperava que eles permanecessem juntos. Tenho na minha sala uma foto dos dois rindo um para o outro. Tem uma outra foto também na minha agenda dos dois, que eu recorto do jornal, os dois num jogo de futebol. Muito triste, muito, muito triste. Não tem outra palavra para isso. A senhora acreditou no que ele disse? Eu não quis nem acompanhar, porque eu fiquei tão
traumatizada com isso que eu falei, eu não quero chegar perto dessa história. Eles devem ter suas razões, os dois devem estar cobertos de razões. Há uma série de colegas da senhora, com os quais a senhora conviveu há bastante tempo, que tem acompanhado com certa preocupação a jornada da senhora na política, certo, Gotino? A gente tem um vídeo aqui, uma declaração, né, da atriz Maitê Proença. Ela criticou, né, o trabalho da Secretaria de Cultura, cobrou mais diálogo com a classe artística. Vamos acompanhar? Baixo nível. Vai botar uma fala. A cultura está perplexa com a falta de informação sobre o que tem sido feito ou proposto. É inexplicável o silêncio sobre uma política para o setor. Nós estamos sobrevivendo de vaquinhas, nesse túnel comprido e sem futuro à vista para a arte, que afinal se faz juntando gente. Mas até quando isso vai poder se sustentar? São muito poucos os que têm reservas financeiras para milhares que estão à míngua. Enquanto isso, morrem os nossos gigantes, Rubem, Moraes, Aldir, Flávio. E nenhuma palavra do presidente, nenhuma palavra da nossa secretária de Cultura. Regina, eu apoiei desde o início o seu direito a uma opinião que divergia da maioria dos seus. E estou aqui agora clamando para que se apresentem os feitos. Fale com a sua classe, Regina. E ela disse que não vai responder. Vai estar desenterrando a mensagem da Maitê pra quê? O que você ganha com isso? Quem porque é você? é a sua classe, Quem é você secretária. que está desenterrando uma fala da Maitê de 2 meses atrás. Desculpa. Não, ela enviou pra gente Daniel. hoje. Secretária. Não, Dani, eu não quero Dani ouvir. Quando Gotino, a secretária não... Secretária, essa fala da Maitê Proença é de hoje e a senhora, por ser secretária da Cultura, a senhora tem que estar aberta para ouvir as pessoas, por favor. Que isso? Ela não quer responder, ela já falou aqui, enquanto a Maitê Proença falava... Vocês estão desenterrando mortos, vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados. Fiquem leves. Secretária, o país perdeu 615 pessoas por Covid-19, dentre eles alguns artistas. Daniel, só um minutinho. Só para eu explicar aqui, secretária, o vídeo enviado pela Maitê Proença foi hoje. Só para deixar claro, nós não estamos desenterrando mortos. Neste momento, nós estamos enterrando uma série de brasileiros, dentre eles alguns dos seus colegas. Daniel Adjuto pode ficar à vontade para encerrar a entrevista. Peço desculpas a você. Porque é o seguinte, só um detalhe, Maitê Proença não está morta. Maitê Proença enviou este vídeo pedindo, inclusive, para que a secretária falasse com a classe dela. Foi assim que terminou, inclusive. Terminou a fala, uma fala, inclusive, tranquila, pedindo para que ela falasse com a classe, porque a classe está se sentindo órfã. A classe está sozinha, a classe não tem ouvido alguém nesse setor. Foi apenas isso. Nós nos desculpamos com quem estava assistindo a entrevista, mas ressaltamos que o trabalho da imprensa é fazer perguntas, né? Esse é o nosso trabalho. Muitas vezes você pode discordar da pergunta, concordar com a pergunta. O que não se pode fazer é restringir a pergunta. Esse é um direito que nós temos como jornalistas e esse é um dever que nós temos como jornalistas, porque o destinatário final dessa mensagem é sempre você, que acompanha tanto o que dissemos quanto o que foi respondido.